Ninguém tem mais aquela. Estou com. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, toque em minha vida. Ilumine esse nosso encontro com os seus dons. Cada um diga um dom.
Não faz mal que for repetido. Continue falando, por exemplo, o dom da sabedoria, Fortaleza. paciência, Piedade. Temor de Deus. Temperança é um? Persistente. Temor de Deus. dom da ciência, Piedade. Ciência. Sabedoria. Caridade. Entendimento. temor de Deus, os dons são bênçãos de Deus. Né? E quando é que nós sabemos que começam a florescer os dons? Alguém saberia responder? Quando percebemos que começam a florescer os dons? Acho que no nosso dia a dia, nas ações, quando parecem frutíferas. Sim. Quando há serenidade, quando há paz, como nós vimos dessa pombinha, quando a nossa vida se torna essa leveza dessa pombinha, né? Então, a serenidade e a paz, que está tão difícil nos dias de hoje, né? Mas Deus nos envia esses dons para que a gente multiplique, né? Para que a gente se encha do Espírito Santo e dos seus dons. Olha, eu fiz uma tabelinha, não sei se dá para vocês enxergarem bem. Né, que é sobre a linha do tempo. Estão vendo bem? Se desse para ampliar um pouquinho mais. Dá para ampliar, Jairo? Ou não? Não dá, não. Ah, então tá bom. Dá para quem, se você, quem tiver no Assim computador, mesmo, aniquilamento. pode, Dá para ler, dá para ler. quem tiver no computador, clica no aquele grampinho que ele amplia, tá bom? Ah, tá. Depois, nos outros slides, tem também uma animação, não sei se tem condições de fazer. Aí depois você veja. Bom, essa linha do tempo é que eu fiz para dizer que Deus é desde sempre e para sempre. Sempre existiu. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Sempre existiu. Só que num determinado momento há uma economia, né? Que seria que Deus veio arrumar a casa. Né? Essa palavra é uma palavra grega, oikos, casa, e nomia, que é a lei, né? A lei da organização da casa. Então, Deus achou, eu vou lá com eles para organizar a casa. Então, Deus encarna, né? Que seria a kenosis de Deus. A kenosis é um aniquilamento de Deus, né? É um esvaziamento de Deus, né? E Deus se autocomunica na história. Né? E só que nós não sabemos como é isso. E Deus continua sendo Ele, apesar do aniquilamento, apesar do esvaziamento, Ele continua sendo Ele no todo. Né? E Deus é atemporal, não tem tempo, nem começo, nem meio, nem fim, como já falei, né? E Jesus
já é temporal. Jesus, o homem Jesus, né? Não o Deus Jesus. O homem Jesus é temporal, ele entra para a história. É um Deus encarnado. Depois, e aqui que se separa, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Abrem-se as cortinas, então o Antigo e o Novo. Então, Jesus não veio abolir o Antigo, mas fazer uma releitura, né, do Antigo Testamento. E assim como nós, cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que nós estudamos a teologia, né, nós fazemos uma releitura, porque a cada dia nós acrescentamos alguma coisa na nossa vida, né? Alguma experiência, algum conhecimento. Então, nós vamos ler com outros olhos, vamos enxergar melhor. E Jesus nos mostra como devemos interpretar o Antigo Testamento. E a lei maior é a lei do amor, não é mais aquele Deus bravo, né? Que a gente tanto ficava com receio, né? Mas é um Deus de amor e de misericórdia. Depois, a morte e ressurreição de Jesus, né? Depois, Pentecostes. Nessa semana que vem, é a Semana Santa, né? E seria bom que vocês prestassem bem atenção nas celebrações, né? Para depois, quando voltarem, poderem comentar como foi na comunidade de vocês, as dúvidas que têm, para nós conversarmos, né? Então, depois de Pentecostes, é que começa a nossa igreja se formar. E as perseguições, depois vêm os padres da igreja que escreveram sobre a vida do Cristo, né? Aqui é um pequeno resumo daquilo que eu vou falar até o final, nas próximas aulas, né? Mas só para vocês terem uma visão mais ampla, né? Então, os padres apostólicos foram os que escreveram sobre a vida de Jesus, né? Que foram os continuadores dos apóstolos, os primeiros padres. Depois vieram os padres apologetas, que eram padres que já estudaram filosofia, foram os criadores da linguagem trinitária. Depois nós vamos ver com mais vagar, mais para frente, né? E como até hoje nós ficamos confusos ou fazendo perguntas, questionamentos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a nossa igreja, né? Daquela época, imaginem só, muito mais confuso ainda, né? Que hoje nós já temos algumas coisas mais ou menos definidas, para ter uma visão mais próxima do que seria, né, a verdade. Mas naquela época, muitas religiões, muitas crenças, muitos deuses, né, muitas coisas escreveram, muitas heresias, né? Então, inverdades, né? Há muitos padres até escreveram algumas heresias, porque realmente não sabiam quem era Jesus, né? Então, tinham essas dúvidas. Depois vamos ver as heresias também. E aí foram muitas as perseguições aos cristãos, muitos morreram, muito sofrimento, eles precisavam fazer os seus encontros nas catacumbas, nos lugares muito bem escondidos, né? E depois veio o imperador Constantino, né? E fez um edito, que depois, nas próximas aulas, nós vamos ver, que é uma espécie de uma carta dizendo, olha, a partir de hoje, encerram-se as perseguições, vocês podem praticar a fé de vocês livremente, né? Então,
sem perseguições. Mas depois, só com Teodósio, já nos anos 395, né, ele que promulgou um decreto dizendo, olha, a religião agora do Império é o cristianismo. Então, mais para frente é que foi a religião do Império. Depois vieram os concílios, muitas coisas também, nos anos 325, decidiram várias coisas sobre a nossa igreja, sobre a nossa religião, que vamos ver mais para frente também. Depois, Santo Agostinho, que escreveu muito sobre a Trindade, e outros autores também muito bons, e que nós pudemos ter uma ideia melhor, né? Então, essa economia de Deus, essa vinda de Deus, olha, na tradição das igrejas do Oriente, tinha um significado técnico, como parte da teologia que estudava a restauração da amizade entre Deus e o homem. Tá? Então, isso para vocês terem uma visão melhor. Agora, próximo. Nós vamos ver uns textos da Bíblia, né, que se formaram, fizeram formar a Trindade, né, e que falam da Trindade. Então, uns indícios de uma consciência trinitária, do Novo Testamento. São textos ternários que mostram um pensamento trinitário que, posteriormente, foi utilizado nas elaborações trinitárias dos padres e teólogos da igreja. Próximo. Então, em Mateus 28, 19, ele diz, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já é uma definição. Depois, em Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Próximo. Então, eu passei todas as leituras que seriam para vocês procurarem na Bíblia aqui para facilitar, né? Vocês querem ajudar aqui na leitura? Quem pode ler o 2 Tessalonicenses? Segundo Tessalonicenses 2, 13 a 14. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e por meio do nosso Evangelho vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Aí nós temos uma certa dificuldade em aceitar quando um tem mais um dom que o outro, né? Então, às vezes, fica até com inveja do dom do outro. Mas nós recebemos o dom do Espírito, né? E todo dom que recebemos, nós temos que colocar a serviço dos outros, né? Então, isso nos faz diversos, e a maneira que o outro apresenta, o seu dom, né, o seu modo de agir, também é diversa. Então, nós temos que respeitar isso, né? O dom de cada um.
Tem até um canto, fala o dom de cada um. Tem muitos, né? Cantos bonitos. Então, a diversidade, não são só esses 7. Esses 7 dons, a igreja colocou para organizar, né? Os dons, porque são muitos dons, que tudo nós recebemos de Deus, né? Então, essa é uma graça que Deus nos dá sempre, mas nós temos que ficar bem espertos e perceber isso tudo que Deus nos dá, isso tudo que tem de bom. Não podemos ser acomodados, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo para o outro, né? Porque hoje estou com preguiça. Não, os dons têm que ser multiplicados. Próximo. Os Gálatas. Gênesis 3, 11, 14. E pela lei, ninguém se justifica diante de Deus. É evidente, pois, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão, em Cristo Jesus, se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Jesus Cristo morreu da pior forma, né? Suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão, em Cristo Jesus, se estenda aos gentios. Então, foi uma forma terrível que ele morreu por todos nós. Próximo. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. 1 Coríntios 1, 21 a 22. Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Sim, todos esperavam a sabedoria. A gente, às vezes, não percebe, né, os sinais que Deus nos envia. Então, é preciso estar sempre vigilante, observando os sinais de Deus, que Deus se manifesta constantemente, ele se comunica conosco. Próximo. Romanos 15, 16. Contudo, os escrevi, e em parte com certa ousadia, mas no sentido de avivar a vossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus de ser ministro de Cristo Jesus, junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito. Aqui São Paulo, falando tudo que ele escreveu, né, tudo que ele passou sobre a conversão dele e o Espírito Santo que foi enviado. Próximo, Filipenses. Porque também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícia e inveja,
odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sim, São Paulo, refletindo aqui em como era antes, né? E como ficou depois de conhecer Jesus Cristo. Que houve uma mudança, que é a mudança, é a conversão. Estamos na época da Quaresma, um momento ótimo para se refletir e para se converter, né? Pronto. Efésios 2, 20 e 22. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Nele bem articulado, todo edifício se ergue como santuário santo, no Senhor, e vós também, nele sois coedificados para serdes habitação de Deus no Espírito, fundamento da igreja. Próximo. Aqui, a gente muitas vezes pensa que essa pedra angular, que é uma pirâmide, né? Mas, na realidade, a pedra angular é essa amarelinha aqui embaixo, dos cantos da construção, que as construções na época de Cristo eram feitas com pedras, né? Então, no canto precisava essa pedra angular, que é essa, parece um L, né? Para dar sustentação à construção. Então, ele compara Jesus a essa pedra. É ele que sustenta a nossa vida, é ele que sustenta a nossa vida quando estamos alegres ou quando estamos tristes, quando precisamos de uma palavra, né? É ele que está ali para nos manter de pé, né? Nos levantarmos da cama quando estamos doentes. Então, ela é essa pedra de sustentação, que sustenta cada um e sustenta a igreja também. Próximo. Primeiro Pedro 1, 2. Segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Apocalipse 1, 4, 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e que nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Próximo. Então, nós vimos o Novo Testamento, a interpretação, né, a releitura, agora, releitura da preparação para a revelação. E a partir da consciência trinitária, os cristãos podem fazer uma leitura específica do passado, para discernir os sinais e preparações da revelação. Da revelação plena ocorrida no Novo Testamento. Então, essa releitura tem que ser feita para que se possa perceber, né, a diferença. Próximo. Bom, nós percebemos que Javé é um Deus que se revela. Já temos algumas informações sobre Deus, né? Que ele também faz aliança com o povo.
Ele liberta os oprimidos, de acordo com essas leituras que nós vimos, né? E Javé, ou Yavé, né, é um Deus vivo e dinâmico. Deus não é estático, parado. Quem assistiu o filme do professor Catão deve estar entendendo melhor sobre isso, né? Que sempre houve uma ideia de um universo estático, parado. Deus criou e ficou tudo ali, paradinho, cada um no seu lugar, né? Mas não é assim. A criação, ela é a todo momento, ela cria e recria, né? Está sempre em movimento, como a nossa vida, né? Não é sempre do mesmo jeito. E é o cosmo, né? O cosmo é a beleza. Então, oi? Ah, tá, acho que tinha um microfone ligado, né? Então, o cosmo, ele é dinâmico, a vida é dinâmica, Deus é dinâmico, está sempre em movimento na nossa vida. Sabemos também que Deus suscita a esperança de um reino de paz e liberdade. E ele escuta o clamor do seu povo e vem ao seu encontro. Aí nós pensamos Deus também, que ele criou o universo à parte, né? Deus estava aqui, é a visão que nós temos, né? E criou o universo ali à parte. Não, Deus cria e é o universo, ele é tudo o que criou, né? Ele não é alguém à parte, mas ele faz parte de toda a sua criação, desde um grão de areia até uma montanha. Deus está presente em tudo, em toda a natureza, né? E ele nos deu tudo perfeito. E hoje a humanidade destrói a natureza, né? Destrói porque acha que o animal é algo à parte. O homem e a mulher são superiores, né? E não percebe que todos nós somos importantes nessa criação. Então, nós temos que zelar pelo nosso planeta, pelas nossas águas que purificam, né? Então, o Papa Francisco sempre fala isso. Aliás, coitado, não, ele não está muito bem, mas ele fala coisas muito bonitas, sempre, sobre a criação. Próximo. Então, agora nós vamos ver umas passagens do Antigo Testamento, que mostram que o Espírito de Deus já estava presente, né? Em Êxodo 14, 19, o anjo de Deus, como diz, o anjo de Deus é o Espírito, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e a pôs para trás. Quando fala nuvem, também a linguagem é interpretada que é a presença de Deus. O anjo de Yavé a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. O anjo de Deus. O anjo de Deus é o Espírito. Próximo. Quem pode ler? 1 Reis 19:5. Deitou-se e dormiu debaixo do junipero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e coma. Come. Quando nós estamos caídos, né? Então, é o Espírito que nos faz levantar, né? Nós não caímos
desânimo. Pronto, pode ler. Segundo Reis 1:3. Mas o anjo disse a Elias, o terbita, levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria. Então, vocês percebem essa voz desse comando, né? Levante, vá, faça, haja. Né? Não é um Deus estático, é um Deus que quer ação. Né? Então, como nós somos as mãos, os pés, os braços de Deus, está em nossas mãos agir e fazer aquilo que nós sabemos que Deus quer, espera de nós. Segundo Samuel 14:20. Foi para disfarçar a apresentação deste caso que o teu servo Joabe assim agiu. Mas o meu Senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Gênesis 31, 15 e 13. O anjo de Deus disse em sonho. A sabedoria, então, a sabedoria é o dom de Deus, o dom do Espírito. Sabedoria de um anjo de Deus. O anjo de Deus disse em sonho. Nós pensamos que Deus está presente só quando estamos acordados. Né? Mas enquanto nós dormimos, esse Deus está perto também. Né? Ele pode se comunicar através dos sonhos. Né? Na Bíblia nós temos vários momentos em que Deus se comunica através dos sonhos. De José, por exemplo, né? Teve um sonho e ele deu importância. Então, a vida nossa é toda com a presença de Deus. Não é só, não somos só nós que resolvemos tudo e que não precisamos de nada e de ninguém. Deus está ali. Próximo. Êxodo. Pode ler. Pode ir, vai, Valquíria. Êxodo 3, de 2 a 4. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou. Gênesis 18. Como nós não sabemos como é o Espírito, então nós dizemos, é o fogo, é a água, é o vento. Então, é essa linguagem do Antigo Testamento. Gênesis 18. Yahvé lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens em pé. O anjo de Yahvé, que acompanhava o povo, ajuda os oprimidos e manifesta a sabedoria e a energia de Deus. Ora, o anjo aparece distinto de Deus, ora, idêntico a ele. Então, essa leitura dá para perceber claramente, né, a Trindade. Ao mesmo tempo que ele está junto, horas ele não está. Então, já havia essas noções do Espírito de Deus, né? Já havia as noções trinitárias. Próximo. Então, a Santíssima Trindade, ela se revela através de Deus que vem ao encontro do ser humano. E Jesus Cristo que revela o Pai de infinita bondade.
Então, é o Espírito que revela o Filho. Deus é vida em comunhão, em fraternidade e em justiça. Deus é o Pai de infinita bondade e Jesus o invoca, Abba, Pai, que significa papaizinho. Então, ele chama Deus de Pai, para dizer, eu sou o Filho. Né? Mas ele é Deus também, igualmente Deus. É Deus Pai, Filho e Espírito. Um não é menor do que o outro. Né? Estão sempre juntos, mas se manifestam de maneiras diferenciadas. Ficou claro isso ou está meio confuso ainda? Tudo bem? Próximo. Em todos os momentos, Jesus revela o Pai. Na oração do Pai Nosso, né? Então, Jesus fala do Pai. O Espírito Santo, na história, revela o Filho e o Pai. E o Espírito nos conduz à descoberta de Jesus como Filho de Deus. É o Espírito Santo que nos diz que Jesus é Deus. Porque pode o padre dizer, pode o catecismo dizer, pode todo mundo dizer, olha, é Deus Pai, é Deus Filho, mas não adianta. Quem tem que dizer para nós mesmos é o Espírito Santo. Sou eu que tenho que entender que Deus é Pai e Deus é Filho. Então, por isso, Deus nos dá os dons, para que nós tenhamos condições de perceber as coisas. E Deus vai se manifestando, como Jesus, ele se manifesta em Jesus, né? Como homem. Ele se manifesta também na nossa vida a todo momento. É que, de vez em quando, nós percebemos que houve uma ação de Deus, né? Porque nem sempre estamos prestando atenção. Mas quando os problemas surgem, depois são solucionados e nós refletimos melhor, então dizemos, olha, Deus estava ali naquele momento, tinha que ter acontecido assim, né? Então, é importante sempre a escuta, a percepção dessa revelação divina. Próximo. Acabou, né? Acabou. E aí, está muito confuso ou está dando para entender? Oi? Sumiram? Tem algumas partes que são bem explícitas, outras nem tanto, né? Mas não se preocupem muito se não entenderem tudo, porque cada vez que nós lemos e vemos, vamos entendendo melhor, né? Porque nós fazemos uma ideia de Deus, né? Muito fechada, como eu falei já na aula passada. Temos uma ideia desde a infância. De repente vem alguém e fala assim, não é bem assim, é o Deus, né? E também, como que eu posso falar de Deus? Eu também não sei, não é? E se nós não sabemos, nós sentimos que estamos no caminho certo, né? Mas, aos poucos, vamos tendo uma visão, assim, mais ampla dele, e sentimos essa presença dele, e não ficamos cobrando, olha, era para o senhor ter feito isso, mas não fez, eu pedi tanto e não foi feito, ou então, ai, Deus está me castigando, né? Para não ficarmos com essas ideias, assim, antigas, né? Então,
pelo menos nós temos que saber que esse Deus é mais livre, que ele está na nossa vida, em todas as coisas, em todos os momentos, e que ele nos colocou aqui, né, nessa vida, nesse mundo, por algum motivo, né? E nós sabemos sempre o que ele quer que nós façamos, né? É que às vezes nós queremos mudar um pouco o rumo das coisas, né? Eu tenho uma conhecida que fala assim, olha, o que Deus não está vendo que está acontecendo isso na minha vida? Será que ele não percebe? Eu preciso disso? Será que eu tinha que ser castigada? Então, uma visão totalmente errônea de Deus, né? E principalmente do Espírito Santo, da presença dele na nossa vida e no mundo. Mas quem assistiu o Professor Catão? Alguém assistiu o filme? Não. Oi? Não, eu não assistiram? assisti. Professor o quê, professora? Eu assisti. Eu mandei no Zap um filme do Professor Catão. Ah, eu não vi, não. Ah, eu vou ver essa semana, então. Será? A não ser que... Será que dá tempo de passar, Jairo? Jairo? Sumiu. Apareceu aqui que ele saiu, deve ter caído a internet Não, dele. não, saindo da outra tela. Jairo, olha, Ele eles não assistiram o filme. Deve ter tem meia hora. Uma meia São hora. 20h48, vai dar para umas 21h25 por aí, quem que sabe. Você acha que dá para colocar? Não, eu não sei quantas pessoas assistiram, mas de repente alguém, umas 4 ou 5, dá para conversar sobre quem assistiu. Né? Quem assistiu? Quem assistiu, abre a tela aí, por favor. E ninguém? Ninguém, estão escondidos. Começa aí, a gente Valquíria, Val com... que é isso na cabeça aí, Valquíria? Graça. Não com os efeitos visuais do Fazendo celular. gracinha. Vai até umas 9h25 por aí, 9h30. Tá bom, então. Passa, então? Tá bom. Está escutando? Vamos passar. O microfone fechado. Para vocês terem uma visão melhor, né? Então, professora Maria Davina, se me permite, já falando, é importante que todos assistam para nós falarmos aqui. Eu tenho várias questões para conversar sobre, eu assisti uma única vez e eu sinto a necessidade de assistir mais uma vez. Tudo bem. E eu acho importante, se a senhora puder abrir uma fala sobre ele aqui na turma, porque ele é dividido em tópicos, né? Então é bacana, ele fala bem calmo, é uma aula gostosa de assistir. Eu gostei bastante. Mas e é importante falar sim, porque tem muito para falar sobre o filme. O que pode fazer, desculpa, o que pode fazer, como a semana que vem não tem aula, viu, gente? Semana que vem, Semana Santa, quinta-feira, a missa da instituição da Eucaristia, ou do Lava-Pés, como queiram, né? Então não tem aula. E aí fica mais um tempinho. Eu sei que vocês vão ter muitas atividades nas paróquias e tal, mas fica um tempo a mais para você assistir, e aí pode comentar no início da próxima aula, da outra semana. Isso é verdade. Perfeito. Né? Teria mais tempo até de assistir mais de uma vez, por exemplo, pegar alguma dúvida, fazer anotação. A sugestão, né? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. É assim que eu penso, professor. Tem que anotar mesmo, viu, gente? Tem bastante assunto. Eu não sei quando você assiste um filme por assim. Qual que é? Assim, eu recebi isso aqui que eu não sei mais nem qual que é. Qual que é essa tecla Duran? É o professor Catão. Está lá no grupo.
Mas No qual? grupo, tá no grupo. Mas Eu vou de Tá no novo lá. grupo Eu de vou de novo. teologia. Então me repõe de É que novo. misturou Eu com as me outras perdi mensagens aqui. na minha. É muito negócio aqui, olha. Tudo bem. Então, deixamos para vocês assistirem na Quaresma, na Semana Santa. Perfeito, professora. Tá bom. E alguma outra pergunta? Eu vou fazer uma colocação aqui, não sei se de repente cabe. Na aula da semana passada, na primeira, infelizmente eu não pude estar presente, que eu estava em deslocamento a trabalho. Eu assisti a aula, eu gostei muito, e se em algum momento puder falar um pouco mais sobre a alma, para mim seria bem importante. Não sei se... Eu também. Não estive presente na aula, mas eu assisti, mas eu tenho duas questãozinhas que eu precisava esclarecer. Sim. Então, o corpo, tudo bem, né? Todo mundo sabe que o corpo é matéria, né? E a alma seria, diz no catecismo até, que seria do formato do corpo, né? Nós não vemos, mas ela guarda todos os acontecimentos da nossa vida, como se fosse a caixa preta do peão, né? Que grava tudo ali, tudo que aconteceu, desde o momento do nascimento até o momento da morte, né? E essa alma, é a alma espiritualizada, é esse sopro de vida que nós recebemos quando nascemos, recebemos de Deus. Nós temos o gene do nosso pai e da nossa mãe, então nós somos parecidos com o nosso pai e com a nossa mãe, né? E somos também parecidos com Deus, essa imagem de Deus, né? Nós temos essa dimensão espiritual. No momento em que morremos, esse espírito absorve toda essa alma, porque nós não perdemos a nossa identidade. Você vai continuar sendo Valquíria, a outra Vitalina, Idolina, Manuel, cada um, né, vai continuar sendo o mesmo após a morte. Então, há essa ligação entre o corpo, a alma e o espírito. Não são separados, são juntos, né? Mas nós falamos assim, separado para explicar melhor, né? Mas não podemos perder essa ideia de um todo. Então, o corpo, ele morre, né? Ele vai para a terra, volta ao pó da terra, né? Da onde saiu, né? Uma forma de dizer. Mas a alma, né? Ela é absorvida pelo espírito, ela não fica penando por aí, assim, sai do corpo, fica voando, né? Não é assim. Pelo menos é a conclusão que se chegou, né? Chegaram os estudiosos, os teólogos, a igreja, né? Da nossa doutrina cristã. Outras religiões pensam diferenciado, né? Mas nós temos a liberdade também de duvidar ou achar que talvez não seja bem assim, que afinal de contas, como vai provar? Então, muitos também têm o direito de não crer que existe Deus, né? E nós cremos. Então, é essa liberdade que Deus nos dá até para isso. Deus nos criou livres, né? Então, nós temos uma vida inteira de corpo, alma e espírito, né? Só que o espírito, nesse filme aí, vocês vão entender melhor, do professor Catão. O espírito não tem corpo,
né? Não se sabe. Então, pode ser água, pode ser o fogo, o vento que sopra, né? Pode ser o anjo que veio, né? Como nós lemos agora essas leituras do Antigo Testamento. Então, tem várias formas. Mas é isso. Então, a alma, ela absorve toda a nossa vida. Porque se não fosse a alma, digamos, a alma é a vida, né? Tudo seria dissolvido, né? Olha, morreu, foi para a terra, voltou e não sobrou mais nada. Mas como nós sabemos e cremos no Espírito, cremos em Deus, sabemos que temos essa comunicação, porque a alma, ela tem a dimensão horizontal e vertical. Horizontal porque ela percebe as coisas da terra, as coisas do corpo, e tem essa ligação com o Espírito para falar com Deus. Deus não nos abandona, estamos sempre ali ligados, como se fosse um celular que você pega e liga para alguém e que você nem sabe como que conseguiu falar com uma pessoa, no caso aqui do Rio de Janeiro, do Pará, né? Várias pessoas que são de outros lugares, de outros países. Então, é algo assim estranho para nós, né? Como? Mas nós cremos que acontece isso, né? Já quando nós nos referimos a Deus, então ficamos na dúvida, será que existe essa ligação com Deus? Temos que saber que nós somos energia também, né? O nosso corpo tem uma energia, tanto é que se for mexer na tomada ali, né, leva um choque, porque é um condutor de energia. Então, nós temos que crer na ciência, né, na antropologia, na filosofia, na psicologia. A teologia não está sozinha, né? Como a verdade é esta. Cada um tem o seu estudo, né? Um tem que respeitar o outro. Né? Então, tudo isso para nós podermos entender. Por exemplo, Darwin pesquisou sobre a evolução do homem, né? Da humanidade, né? A gente acostumou muito falar homem, mulher e a humanidade, né? Então, houve uma evolução das espécies, né? Até chegar ao homem com a alma e o espírito, né? Então, ele fez um estudo sobre isso. A igreja não aceitava essa ideia, né? Mas, hoje, a igreja é mais aberta. Já ele fez esse estudo, então nós aceitamos isso também. Mas existe uma espécie importante, que é o ser humano, né? A partir de um determinado momento, houve esse ser humano com alma e espírito. Então, temos que respeitar a arqueologia. Houveram umas escavações, encontraram tais e tais coisas de 2, 3 mil anos atrás. Então, nós não vamos acreditar, né? Então, é assim. É uma ciência que está interligada na outra. Eu não sei se eu respondi a pergunta, ou se clareou, ou se ficou mais obscuro ainda. Então, para mim, professora, está certo aqui, que eu entendi que quando nasce, então tem um sopro que entra a alma e o espírito junto. Mas para nós é dividido para a gente entender. Quando a gente morre, a alma e o espírito que vai para Deus. Entendendo assim? Sim. Isso eu entendi. Agora, só tem uma questãozinha que eu quero saber. E os animais, que também são criação de Deus? Os animais também têm espírito ou tem
tem alma. Tem a ânima, tem a ânima, tem. Tudo que tem vida tem a ânima, porque senão não tem vida. É uma espécie de uma energia, não sei, né? O como é, mas que existe uma animação. Senão fica desanimado, como disse o Jairo outro dia. Tem que ter uma animação, uma vida. Então, o animal também tem a alma e o espírito. Ou só a alma? Eu sei que nós estamos tratando de homem. É a ânima, né? Como é, não se sabe, mas foi feito um estudo, tem até uma professora da USP. Ela é espírita, mas independente da religião dela, ela fez uma pesquisa muito boa que fala sobre a alma dos animais. Então, ela fez um estudo científico que mostra tudo que tem o cérebro, né? O que é preciso para dizer, olha, tem uma alma, uma vida diferente, né? Então, o animal também é da mesma formação, né? Então, não se sabe exatamente, mas é um livro muito bom para ler, para entender. Eu vou ver depois se eu acho, eu mando no Zap, né? Mas tirando do lado a parte espírita, né? Veja só mais a parte científica, né? Porque aí vai da concepção de cada um, né? E tudo que é vivo, né? É assim, olha, existem várias formas de vida. Existe a vida intrauterina, que é o bebezinho quando está na barriga da mãe, não é? Tem um tipo de vida. Depois que ele sai, é uma vida diferente aqui fora. Lá dentro ele não vê o sol, ele não vê o mar, ele não vê o rosto da mãe, do pai, né? Ele não vê. Mas quando ele nasce, ele fica maravilhado e vê todas essas coisas, tudo colorido, né? Então, nós também ficamos assim pensando, será que existe a outra vida? Será que essa alma existe mesmo? Será que isso e aquilo? Né? Então, essa vida após a morte é uma outra vida. Então, nós imaginamos mil coisas, né? Como pode ser? Será que é assim? Será que é... né? E ficamos fazendo essas perguntas. Então, existem várias formas de vida, né? Ana? Desculpe fazer você. A Vitalina, na hora que ela falou, eu falei assim, nossa, eu estava pensando exatamente nisso, que, assim, a questão dos animais, meu cachorro, ele é adotado, chegou aqui em casa, ele morria de medo de vassoura. Ele tinha muito medo. Então, eu falo assim, ele passou por um trauma. Todo mundo concorda que os animais têm esse tipo de sensação de medos ou raiva de ser um animal muito violento, sei lá, a gente nunca sabe direito. Mas então a gente entende que os animais também têm sentimentos, eles têm um carinho, eles querem ficar conosco. Esse é o lado, vou fazer uma analogia, o lado alma deles. Agora, a questão do espírito, né? Quando a gente ouve Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a impressão que eu tenho é que a gente tem um diferencial em relação aos animais, né? Não somos idênticos. Eles também nós são temos a percepção de Deus, nós percebemos Deus. E eles não, eles somos nós. A questão do espiritismo, óbvio, eles justificam algumas coisas que fica quase tentador acreditar, né? Porque, nossa, parece tudo tão lógico, né? Algumas coisas do espiritismo, mas... enfim, eu achei que essa questão, quando a gente fala dos animais, a gente consegue entender um pouquinho essa questão da alma, talvez, não sei se eu estou lucubrando demais, mas eu acho que a questão do espírito, que no espiritismo passaria de um animal para o outro, mais evoluído, etc., na nossa fé, não. O espírito é nossa essência com Deus. Estou devagando?
Não, tá certo. Eu também acho que a Ana está falando, eu acho dessa forma, porque nós somos semelhantes a Deus, né? Então, nós temos o Espírito de Deus. Os animais são criação de Deus, mas não é semelhança a Deus. Então, o meu atrito com o espírito e a alma no animal. Por exemplo, eu não tenho animalzinho em casa e nunca gostei de ter animalzinho em casa. Minha filha já tratava o animalzinho dela como um filho, meu filho, e tinha um jeito de criar igual criança bebê. Aí, quando morre, será que vai lá para junto de Deus também? Então, o meu conflito que me aconteceu aqui na espírito e alma, criação e semelhança a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Sim. E os animais é a criação de Deus. Fazem parte da criação. Mas muitas vezes nós nos achamos muito mais importantes, né? O animal eu posso matar, pode, né? Morreu, não damos muita importância, né? Mas o animal é parte da criação. As pedras são parte da criação, o mar, tudo que existe, Deus está em todas as coisas. Então, a única diferença que eu entrei em conflito comigo foi isso daí. Né? Por exemplo, a galinha, a gente não mata a galinha para comer? Sim. E lá tem o espírito da galinha, onde foi o espírito da galinha? Não, a galinha não tem espírito. Não é uma criação de Deus? O espírito é só... Isso me deu um conflito. O humano que tem essa ligação, essa comunicação com Deus. Né? Então. Os animais nós não sabemos como... Não, mas olha, tudo bem, eu vou deixar. Tem o seu Arlindo. Seu Arlindo? Oi, o seu microfone está desligado. Professora Davina, eu sei que minhas perguntas são muito malucas, não é? Mas eu vou fazer mais uma para a senhora. Professora Davina, a alma pode nos aparecer em sonho ou presencialmente? Olha, nós podemos sonhar, assim, nós sonhamos com as pessoas, né? E às vezes são tão reais os sonhos que parece até que nós vimos aquela pessoa, né? É verdade. Agora, a alma, ela vai ficar ali no corpo, ela não sai, né? Sim. Só no momento da morte. Então, nós não podemos... Eu não sei, existem uns estudos que eu não posso falar profundamente, que eu não tenho certeza, né? Mas me parece que existe um estudo já que consegue ver uma certa luz em torno do corpo, né? Aí, não sei se alguém estudou. É a aura, porque a gente sabe de muitas histórias, né? De pessoas que já viram pessoas que já morreram, não é? Agora, como a senhora falou, nos sonhos, é como assim se fosse real, né? A gente sonhar e conversar com uma pessoa que já morreu. Por isso, eu acho que é um alívio que Deus dá para cada um de nós em poder sonhar com as pessoas que poder abraçar, né? Então, é muito duro perder familiares. Então, essa possibilidade de poder sonhar nos dá um alívio muito grande. Então, não se sabe o que acontece, mas é uma coisa muito boa. Ela pode se comunicar conosco, então, pelo sonho, né, professora Davina? Sim. Deve ser assim, pelo sonho, não sei como acontece. Porque há muitas coisas, muitos mistérios, né? Muito mistério. Mas não é comunicação, você pode ver, porque a Bíblia diz que eles não vão voltar para falar nada.
A gente quer acreditar, a gente deseja demais, mas eles não vêm para falar nada. A gente pode ver, sonhar, porque sonha, porque é uma memória, uma lembrança, é um desejo. É verdade. Sim. Ana. Fica gravado, né? Fica gravado na mente da gente. Na realidade, gente, os sonhos têm mais a ver com a nossa emoção do que com o que já se foi. O sonho é a parte mais íntima da gente. O sonho é como se fosse um raio-x da nossa alma. Então, assim, o sonho tem mais a ver com a pessoa que ficou e como ela está tentando elaborar esse luto do que alguém vir dar alguma mensagem. Inclusive, até visão que a pessoa possa ter com alguém que já morreu, não é que a pessoa está acontecendo, ela que está vendo. Sim. Geralmente no estado que é emocionado para ela, porque para pensar, uma pessoa que está tendo um luto difícil, às vezes de não aceitar, ou que foi de repente, ou muito difícil, ela está mal dormida, está mal alimentada, está chorando demais. A cabeça dela não está no mesmo estado salutar que a da gente. Não estou dizendo que ela está louca, não é isso não. Mas a pessoa está emocionalmente abalada, ela acaba vendo coisas assim. E ela vai sonhar, mas tem a ver mais com ela, com o vivo, gente. Não é com quem partiu, não. É com o vivo. É a pessoa que está elaborando tanta imagem quanto sonho, ou quanto que acha que a pessoa está falando. É da pessoa viva, não é nada da pessoa morta. Quem já foi, já foi. É próprio de nós mesmos, né? Aqui Com certeza. Você que é psicóloga, né? Sim. O sonho, para mim, é material de trabalho fantástico. É com conhecimento aí, né? Sim, muito obrigado. Porque às vezes acontece alguma coisa durante o dia, à noite, aí eu falo para as minhas filhas, não vou resolver isso agora, eu vou dormir primeiro, amanhã eu resolvo. No dia seguinte, eu acordo com a mente mais aberta, mais livre, pensando mais racionalmente, né? Porque o corpo está cansado, né? E tudo fica mais difícil. Então, quando nós dormimos, acho que assentam, né, certas coisas, não é, Alessandra? Com certeza, o sonho é muito. O dormir é fantástico, a gente apaga a consciência, mas a inconsciência ela continua, ela não dorme. Continua. Até é muito interessante. Você vê como a cabeça da gente é fantástica. Quer ver uma coisa? Recomendo, gente. Faça palavras cruzadas, que é exercício para a cabeça. Quem faz palavra cruzada aprende coisa nova, não vai ter Alzheimer. Você quer ver uma coisa? Você fica assim. Caramba, né? Eu não lembro o nome desse ator. Eu lembro que ele ganhou a Palma de Ouro. Eu lembro que ele fez o Pagador das Promessas. Eu não consigo lembrar. Você fecha aquela palavra cruzada, tudo passou horas. Você vai tomar banho, que você relaxa, você fala, caramba, era Anselmo Duarte. Ou então você vai dormir, quando acorda, te vem a resposta. A cabeça, o inconsciente continua trabalhando. Então, usa isso a seu favor. Se você está com alguma questão, dorme pensando nessa questão e vai dormir em paz. Pode ser que você tenha uma excelente elaboração de várias ideias ao acordar. Gente, hora de dormir é hora para dormir. Não adianta ficar desesperado. Respira e vai para o soninho do justo. Amém, obrigado. Quem é que está querendo aqui? Ayrton? Arlindo. Ayrton é o senhor, eu não estava enxergando. Oi. Os dois, desculpe, os dois são parecidos o nome, eu confundi. Pode falar, senhor. Não, é só para trazer um pouquinho mais de confusão. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, tá bom, porque o microfone aqui é novo. Para trazer um pouco mais de confusão. Quem assistiu o filme Ghost, tem bem essa coisa aí. Aquilo que acontece no filme, é espírito ou é alma? Uma hora é alma, uma hora é espírito. Aquele Pelo menos na minha visão... ficção, né? Mas ele mostra mais a maneira de pensar espírita, né? Que seria, no caso ali, eles querem mostrar que o espírito saiu, né? E ela pôde ver. Mas, conforme a nossa igreja, né, a nossa doutrina, isso não acontece dessa forma, né, visível. É uma ficção, né? Mas que é bom saber, né? Eles transmitem que a vida continua, né? A vida continua, ela não cessa ali com aquela morte do corpo.
Então, como eles não têm como falar, eles mostram a cena. Mas é ficção. Obrigado. Edna? Edna? Boa noite. Desculpe, deixei você esperando um tempão. É só citar sobre até o que a Alessandra falou. Há alguns anos, eu ouvi uma pessoa falando sobre a questão do Chico Xavier, o pessoal que ia até lá, e o Chico Xavier escrevia assim, coisas que só a pessoa falecida sabia. Então, a pessoa explicou que o parente não aceita a morte, fica muito abalada com a morte, então teria pessoas, seria o caso talvez do Chico Xavier, de captar o que a pessoa pensa, que é um dom assim, muito especial. Ele capta o que a pessoa que está ali viva pensa e sabia do morto. Aí escreve lá na carta, aí a pessoa fala, mas só o morto sabia disso. Mas, na verdade, não foi o morto que falou com o Chico Xavier. Foi o Chico Xavier pegou da própria pessoa, entendeu? Teria esse dom, eu não me lembro a palavra que usa, são pessoas raras assim, que têm essa questão de poder captar da própria pessoa. É a telepatia, mas é de fato. Ele conseguia pegar da emoção da pessoa. A emoção da pessoa, porque ali só ia quem estava sofrendo muito. Ou pessoas que são muito controladoras e não aceitam. Agora, quer ver uma coisa? Estava sofrendo ou não aceitava a morte. Então, ele recebe uma carta dizendo que era da bisavó, por exemplo. Ele escrevia coisa que só o morto sabia, na verdade, pegou da pessoa, não é o morto que está falando. Isso, justamente. Aí a pessoa acredita no que quer acreditar, porque, por exemplo, nossa, a letra é igualzinha da minha bisavó, minha bisavó que escreveu no Chico Xavier. Mas, gente, nem a avó nem a bisavó sabia nem escrever, como é que podia ser a letra? Então, a pessoa emocionalmente quer acreditar em qualquer coisa. Certo, a pessoa está sensibilizada, né, e acaba acreditando em conforto. Alguma festa, algum compromisso, que só a pessoa sabia, alguma coisa que a pessoa falou, a telepatia. Só o morto sabia. Então, o Chico Xavier, que tem esse dom, essas pessoas têm esse dom de pegar da pessoa viva e quem ela desesperada acreditava que tinha falecido, que tinha falado. Posso fazer um comentário? Oi, fala. Em relação a essa percepção, eu vou ser muito cruel. Minha irmã ficou desesperada porque ligaram aqueles golpes dos sequestros, mas isso há muitos anos atrás, a minha sobrinha era pequena. E a minha irmã ligou desesperada para o meu marido, né, que meu marido é policial militar, pedindo ajuda. Ele, mas você, mas o que ele falou a seu respeito? Não, ele falou tudo sobre a Giovana, que não sei o que, papapá. Mas ele falou o nome da Giovana, né? Aí precisou meu marido teve uma serenidade de conseguir acalmar a minha irmã a ponto dela falar assim, não, realmente eu não falei o nome da Giovana. Mas na cabeça dela, a ameaça foi tão grande que parecia que ele sabia tudo da minha irmã, tudo, e não sabia nada. E se soube, foi porque minha irmã sem querer falou, né? Que é um golpe de telefone. E as pessoas dão a sensação nítida e clara de que sabem tudo a nosso respeito. Claro. Desculpa, é que eu acho que existe uma analogia que transforma isso numa percepção mais fácil de compreender, que é possível realmente as pessoas mostrarem que sabem o que não sabem, né? Sim. Eu tenho um livro, não me lembro o autor, Razão e Emoção, coisa assim. Então, eles fizeram umas experiências, assim, um copo numa sala toda fechada e a pessoa na outra sala, né? Várias pessoas, todas pensando firmemente que é para mover aquele copo.
né? E conseguiram mover para provar o quê? Que nós temos essa força energética, né? Porque se somos 70% água, né? Então, existe também essa energia. E até que ponto se consegue ultrapassar uma parede, né? Todos pensando, então aí a força da oração, todos numa sala, rezando por uma pessoa que está doente, numa sala ao lado. Então, a pessoa melhora, porque essa força, até que ponto funciona, como que não se sabe, mas que acontece. Senão, nós não ficaríamos fazendo oração para as pessoas, né? Se nós não tivéssemos essa crença nisso, né? Acreditássemos, nós não iríamos ficar rezando por aquele que está doente, por aquele que precisa, né? É sinal que tem essa força da oração. São coisas complexas essas, porque tudo que nós estamos falando são coisas que não dá para pegar, olhar e decidir, não é uma ciência exata. Então, tudo é importante. Temos que respeitar também a maneira do outro crer. Se a pessoa se sente bem crendo daquela forma, temos que respeitar. Né? Mais alguma pergunta? Não, aqui não. Tá ruim. Oi? Não, pergunta não. Tem alguns comentários só sobre o que foi tratado, mas não é pergunta não. Ficou mais confuso, não? Trindade mas, difícil. Até Santo Agostinho entrou em parafuso, imagina. Olha, eu gosto muito da liberdade, né? Tanto é que meu trabalho de final de curso foi a ética da liberdade cristã. Né? Então, eu acho que nós temos essa liberdade de conversar, né? De discutir. Algumas religiões não admitem, né? Que é isso e pronto, né? Então, assim, na próxima aula, né, se vocês puderem assistir, né, o filme do professor Catão, aí vocês vão entender melhor, que ele tem uma linguagem assim bem boa. Mas se tiverem outras dúvidas também, anotem aí, anotem do filme, anotem da aula anterior. Quem não participou da aula anterior tem essa possibilidade de assistir, de ter as dúvidas e perguntar. Tá bom? Vamos encerrar ou mais alguma questão? Não, por enquanto não. Não sei que ninguém levantou a mão, acho que estão digerindo o que foi falado. Né? Sim. Né? Quer falar? Olina? Não quero falar, eu só quero agradecer, porque realmente essa questão de alma, de corpo que foi falada é muito interessante mesmo. Eu achei interessante porque a gente sonha sempre com a pessoa que já morreu, mas a gente sonha com ela viva. Eu não sonho, quer dizer, os sonhos que eu já tive, né? Então, era só isso, uma observação só. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço vocês terem paciência de ficar ouvindo. Fala, Ana. Ela está concordando com a irmã do Olívio. Está concordando. Não, é isso mesmo. Eu acho que quando a gente sonha com os nossos entes queridos que já foram, é só vivo mesmo. Nunca sonhei com meu pai morto, nunca sonhei. Meu pai está sempre sorrindo nos meus sonhos para mim. Então. É sinal que ele está muito bem, né? Alessandra? É saudade. Eu estava escrevendo, é porque essa pessoa vai estar sempre viva dentro de você. Não faz sentido ela estar morta.
Você pode sonhar que está morto, por exemplo, um relacionamento que você teve, que você não quer ver essa pessoa de jeito nenhum. Você chega com ela mortinha da Silva, que você fica até com dó quando acorda, e fala, essa foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Aí você chega com a pessoa morta. Mas aquelas que a gente ama, vai estar sempre vivo dentro da gente. Essa é boa aí. Quando sonha Vou fazer a vida com você. Só as qualidades, né? Quando sonha com alguém, assim, os defeitos somem, só ficam mesmo as qualidades. Isso tem de bom, né? É lindo, as pessoas continuam sempre vivendo dentro da gente. Quer falar alguma coisa, Bauspira? Não, só estou refletindo as falas aqui. Obrigada, professora. No dia do debate sobre o filme do professor, que eu vou querer falar mesmo. Sim. Depois, fora esse daí, ainda tem um outro filme do Tinho, só que esse aí tem 2 vezes, porque é muito A senhora pode passar já esse outro filme? Posso. Porque quem puder já vai assistindo, mas né? aí já vai assistindo e anotando, né? Porque Sim. não esquece, né? Sim. Pelo menos esqueço o que aconteceu hoje, chega amanhã, como é que foi mesmo? Tem que estar anotado, né? Então, o filme também é assim. Mas eu vou mandando para vocês, né? Mas para a próxima aula é esse aí do professor Catão. Perfeito. Obrigada. Muito bem. Isso posto. Vamos terminar? Professor Jair, o senhor Lembrando não que pode fazer uma semana foto? que vem. Pedir para todo mundo abrir a câmera e tirar uma foto do grupo? Quem quiser tiver, pode ser. É que nem todo mundo vai aparecer, mas tudo bem, né? Porque a tela não pega. O senhor pode bater? Mas só lembrando, semana que vem não temos aula, né? Justamente por ser... Não é o trido ainda, né? O trido é na sexta-feira, começa na sexta-feira santa. Tem muita gente que confunde, pensa que é quinta, sexta, sábado. Não, o trido começa na sexta-feira, sexta e sábado. Quinta-feira é só a missa da instituição da Eucaristia. Alguns vão chamar de lava-pés, que fica o mais importante é a instituição da Eucaristia, mas está ligado na vez aula. Quem vai tirar a foto? Eu não sei bater aqui no note. O meu não funciona. Como bate pelo note? Alguém precisa me ensinar. Michele, você consegue? Aperta o print screen e tira a foto. Não, mas o meu não funciona, Alice. Aperta o quê? O print screen não funciona? Deixa eu fazer um teste. Eu não entendi. Como que é? Quem Tem vai uma bater? teclinha que está escrito assim, SCR, print screen. Mas aqui no meu não funciona. Aperta né? ela e o que mais? Ela sozinha? Sim. Normalmente, bom, depende do computador, né? Eu não consegui, não. Alguém consegue? Eu já coloquei no grupo do Zap. Ai, Ana, bate aí, mais uma, porque eu não sei como eu saí, que você não falou que ia bater. Vai, Pera, que eu vou tirar, inclusive, a tela da... Pera, eu vou tirar... Ela gosta de foto, viu? Pera, vou de novo, hein? Sorriem todos, atenção. É filme? Não. O Vitorino, o César já colocou também. Então Mas tá beleza. todo mundo com a câmera fechada aí. Roberto, olha para a câmera, Rô. Faz bem. Manda um beijo para a Cris. Aí, ó. Isso aí, gente. Então, tendo assim, Obrigada, Ana. uma Semana Santa abençoada, com muita terminando a nossa rezar, caminhada, né? Obrigado a todos e a todas. Papa Francisco. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Feliz Boa noite. Obrigada, professora. Papa Francisco. Boa noite.
Obrigada.